Então, bom dia, pessoal. Eu perguntei se vocês tinham visto o vídeo de 2 e 3 dimensões, né? Já tem 2 vídeos postados. E, na verdade, já até surgiu alguma dúvida a respeito do segundo vídeo, porque quando a gente tem um movimento em 2 dimensões, a gente não precisa obrigatoriamente ter a mesma aceleração, as mesmas velocidades na componente x e na componente y. Por isso que a gente tem que fazer aquela decomposição de vetores. Então, lá no primeiro vídeo, eu falo para vocês um pouquinho sobre trigonometria, mas eu acho que muita coisa do que vocês já viram em geometria analítica e já devem até se lembrar lá do ensino médio, é aquilo que está mais ou menos revisado naquele primeiro vídeo. Então, ele é só uma introdução no sentido de que, assim, ó, para a gente entender o movimento em 2 dimensões, a gente vai ter que entender um pouquinho dessa questão vetorial, né? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor, como é que eu decomponho esse vetor? Eu não sei se vocês viram também, mas eu fiz uma média das medidas que a gente teve, aquelas medidas de pé. A ideia era justamente mostrar para vocês como é que fica a média e o desvio padrão. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ridícula a tela que tem aqui agora. Então, aqui nessa planilha do Excel, o que eu tenho é 52 medidas dos pés, que são as medidas que vocês me mandaram lá no AVA. E aqui, então, eu tenho, para fazer a média desses pés, que aqui uma outra turma eu fiz com polegares, que ficou pés. Pés. Eu usei, para fazer a média, o somatório dessas 52 medidas, que deu 1.275,71, e dividir por 52, que são o número de medidas que a gente tem, então a nossa média ficou em 24,53. Aí aqui então, tem um gráfico com toda a distribuição. Vocês enxergam o mouse também? Tem um gráfico com todas essas medidas, né? Então, como a menor medida ela é ela é superior a 20 centímetros e a maior medida ela é inferior aos 30 centímetros, eu escolhi esse intervalo aqui no eixo Y. E no eixo X eu tenho o número de pessoas que fizeram as medidas. Então, a medida 1, a medida 2, 3, 4, 5, 6, sucessivamente. Como é que eu calculo o meu desvio padrão? O desvio padrão, ele é a raiz quadrada do somatório da média menos do número de medidas menos a média elevado ao quadrado dividido por o número de medidas vezes o número de medidas menos 1. Para a gente descomplicar isso aqui, primeiro eu peguei esse xn menos x médio, tá? Que é a minha medida menos a média que a gente calculou, coloquei nessa coluna. Aí eu elevei este valor ao quadrado, coloquei nesta coluna, fiz o somatório desse valor ao quadrado, aqui é só o somatório do numerador que está dentro da raiz, e depois eu fiz o meu desvio padrão, usando então a raiz quadrada deste somatório aqui, dividido por 52 menos 51. Na verdade, eu nem usei 52 menos 51, porque agora que eu atualizei duas medidas que alguns de vocês, 2 alunos, me mandaram. Um me mandou uma foto que não tinha nada a ver com o pé, e o outro me mandou só a imagem que eu tinha passado para vocês, sem me
me identificar a medida. Então, vocês veem como isso pode mudar alguma coisinha em termos de média e desvio padrão. Pronto. Então, aqui a gente tem a média de 24,53, mais ou menos 0,25 centímetros. Tá explicado? Entenderam? Eu vou arrumar esse arquivo lá no AVA, porque eu botei o arquivo com 50 medidas. Mas, acho que dá para ver. Em aula, eu normalmente a gente faria alguma medida. O que é o 0,25? O 0,25 é o desvio padrão. O que é o meu desvio padrão? O meu desvio padrão, ele é... Posso explicar de novo, tu pode ver o vídeo depois. O meu desvio padrão, quanto mais próximo de zero ele tiver, mais próximos são os meus valores de medida. Quanto mais afastado do zero ele tiver, mais vai indicar uma oscilação dos valores. Por exemplo, se eu tiver 3 números, 5, 5 e 5, a minha média é 5 e meu desvio padrão é 0. Agora, se eu tiver 1, 5, 0, 5 e 10, a minha média continua sendo 5, mas o meu desvio padrão vai ser muito alto. Então, quando eu vejo uma média e um desvio padrão, pelo valor do desvio padrão, eu estou sabendo se ele estiver próximo de 0. Todos os números que compuseram aquela média são números que estão próximos. E se ele for muito alto, quer dizer que essa variação é muito grande. Que nem do relógio poderia ter feito esse cálculo, poderia. A gente poderia, para cada um dos relógios, ter feito uma média e um desvio padrão. E aí, pelo desvio padrão, a gente ia identificar qual seria o melhor relógio ou não. Fica um desafio aí para vocês fazerem. Aí vocês até vão verificar as respostas de vocês. Eu vi que teve gente que respondeu, mas às vezes eu dei uma olhada assim ainda por cima, porque são muitos arquivos para eu estar olhando. Sim, o cálculo do... não sei se tu consegue ver essa equação aqui do desvio padrão. É uma raiz quadrada de um somatório de xn menos x médio elevado ao quadrado, dividido por n multiplicado por n menos 1. Eu desmembrei essa equação aqui, pegando só esse xn menos x médio, e ele está aqui nessa coluna, na coluna C. Aí depois eu elevo esses valores ao quadrado, aí ele está aqui na coluna D. E eu faço um somatório de todos esses valores aqui. E aí ele está aqui na coluna D56. Que é a soma só do numerador da fração que está dentro da raiz. E aí, eu tenho o meu denominador. No denominador, eu tenho o número de amostras multiplicado pelo número de amostras menos 1. Se vocês forem ver, esse número aqui eu elevei ao quadrado. Então, é quase como se eu estivesse elevando esse número ao quadrado. Eu simplesmente ignoro uma medida porque essa medida é relativa à minha média. E aí eu faço essa fração, e como eu elevei essa fração toda ao quadrado, eu extraio a raiz para ter o valor bonitinho. Por que eu elevei isso aqui ao quadrado, na verdade? Porque existem alguns valores que, quando eu peguei o meu valor aqui, e até eu tô vendo aqui que no vídeo eu acho que... eu peguei a média menos o valor. Então, aqui... Deixa eu só arrumar isso. Vou arrumar rapidinho assim, para não precisar ficar mudando. Isso não vai mudar o meu somatório no final. Deu. Existem algumas situações, né, que, por exemplo, a minha média, ela é maior do que o valor xn. Nesse caso é o x1, esse aqui é o x2, x3, x4, x5, x6, etc. Então, eu fico com esse número negativo. Esse número negativo não é interessante de eu trabalhar. Então, eu elevo esses números ao quadrado para eliminar essa parte negativa.
E aí, como eu levei isso aqui ao quadrado, também meio que eu levo isso aqui ao quadrado e depois eu extraio a raiz. E aí eu tenho um número direitinho mostrando o meu desvio padrão. Se vocês olharem, algumas vezes o desvio padrão vai ser simplesmente, acho que tem algumas equações que a gente tem só o n aqui, não tem o n multiplicado por n na menos 1, mas é uma situação onde, por exemplo, eu não vou usar a média dessas medidas. Se eu pegasse, por exemplo, a média do valor real do pé, que é 30,48 centímetros, aí eu não vou multiplicar por n vezes n na menos 1, eu vou não vou dividir pelo produto n vezes n na menos 1. Eu vou dividir por n. Tá? Então, depende do que eu estou analisando. Aqui eu estou fazendo uma análise de dados de uma média da turma. Depois eu faço um outro arquivo, uma outra folha, que eu posso usar esses mesmos dados, fazendo então a média em relação ao padrão. E aí vocês vão ver que vai dar um resultado um pouquinho diferente, porque a minha média vai estar relacionada àquele padrão de 30, é esse caso aí. Que uma medida, na verdade, o que tu quer dizer de uma medida? Se eu tiver uma só medida, que média que eu faço? 1 dividido por 1. A minha medida é 24. E aí eu vou dividir por 24. De repente é uma boa a gente fazer naquela dos relógios, né? Eu não sei como é que tá o tempo de vocês, se vocês estão com muitas disciplinas. Se vocês estão com muitas disciplinas. Gente, 8 disciplinas é um desafio e tanto, né? Bom, esses dados que eu mostrei aqui no Excel para vocês, eles vão estar lá no AVA. Na verdade, eles já estão, mas eu coloquei ontem de noite e eu tinha 50 medidas. Hoje eu tenho 52 porque eu recebi mais 2 medidas. Se eu recomendo um número mínimo de valores para fazer uma boa média, quanto maior a quantidade de valores, muito melhor para eu fazer. Aqui depende do tipo de medida que eu estou fazendo também. Depende do tipo de medida que eu estou fazendo. Por exemplo, que nem essa medida de pés, eu posso ter 5, eu posso ter 10, não importa. Eu tenho uma medida interessante. Agora, se eu estiver fazendo alguma medida onde eu tenho uma dispersão maior, quanto maior o número de medidas que eu tiver, muito melhor. Então, eu não sei se vocês já viram a tábua de Galton. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um pouquinho. Sem problemas, ali se a internet cai, mas eu estou gravando, então eu vou disponibilizar depois essa gravação lá no AVA, e aí vocês vão poder ver de novo, tá bom? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que seria a tábua de Galton. A tábua de Galton, então eu tenho esses pininhos distribuídos meio que aleatoriamente. Se eu não tivesse pininho nenhum e derramasse uma série de bolinhas aqui, a tendência seria que elas caíssem aqui. Mas como elas vão colidir com esses pininhos aqui e vão sofrer uma certa dispersão, eu vou ter uma medida um pouquinho diferente. Olha só. Ótimo, né? Então aqui ele está descrevendo um monte de esferas. E ele já deu um spoiler aqui, que ele já traçou uma gaussiana ali atrás. Mas vocês veem que conforme o tempo está passando, ó, eu não tenho ainda aquela gaussiana. Eu tenho uma distribuição que não está muito uniforme, porque eu tenho poucos dados de medida. Agora, quanto maior o número de medidas que eu estou tendo nesse caso aqui, eu vou conseguindo enxergar melhor essa gaussiana. Tá? Esse experimento a gente pode fazer
A gente até tem uma tábua que a gente chama de tábua de Galton lá no laboratório da FURB. Só que aí a gente vai manualmente largando uma esferinha. A gente faz manualmente largando uma esferinha de cada vez. E aí a gente consegue ter mais ou menos esse comportamento. Só que daí assim, ó, se eu largar 20 vezes a bolinha, eu tenho aquele início do vídeo aqui que eu não consigo enxergar quase nada. Se eu largar 100 vezes a bolinha, eu consigo ter mais ou menos essa gaussiana que ele está mostrando aqui no vídeo. Por que que tem esse comportamento? Na verdade, isso aí é uma análise estatística, né? Então, esse comportamento é que existe uma maior tendência delas caírem lá no centro. Só que quando eu tenho uma amostra muito pequena de dados, eu tenho uma dispersão muito grande. Eu estou com o microfone aberto, tô. Quando eu tenho uma amostra muito pequena, eu enxergo essa dispersão. Com a tendência a elas caírem mais no centro, quando eu aumento muito esse número de medidas, eu posso depois ver o link desse vídeo, mas esse vídeo eu não achei, eu abri ele agora na internet e não achei ele muito bom, ele dá uns relances assim, eu vou ver se eu acho algum outro que seja melhor, que consiga mostrar mais. Na verdade, a gente tem essa tábua a gente tem aqui no Brasil essa tábua no Museu de Ciências da PUC. Então, desculpa, eu estava explicando que então a minha tendência para poucas medidas, eu enxergo essa dispersão. Agora, quando eu começo a ter um número de medidas muito maior, a minha tendência é justamente formar aquele pico, porque a tendência as bolinhas, a tendência original delas seriam cair mais no centro. Acho que isso explica um pouco, eu não sei se talvez tenha algum outro vídeo que possa explicar um pouquinho mais detalhadamente. Então, claro, é que alguém perguntou aqui, recomendo um número mínimo de valores para fazer uma boa média. Depende exatamente daquilo que eu quero. Né? Então, por exemplo, essa nossa medida do pé, se a gente tivesse uma turma aí com 10 alunos, 10 seria um número suficiente para a gente ver o que é uma média e um desvio padrão. Então, eu ia ver que o meu desvio padrão, se ele é pequenininho, que nem aquele 0,25, quer dizer que todas as medidas ficaram próximas do valor da média. E se meu número fosse muito grande, eu ia ter uma dispersão muito grande. Né? Na verdade, porque ele tem 100 no meio. Não entendi a pergunta. Não, professora, eu vou do teste digital, eu vou perguntar assim, por que a tendência delas é cair para o meio, na realidade? Tem alguma coisa a ver com Porque se eu não tivesse nenhum daqueles pininhos para desviar a trajetória, ela cairia no centro. Então, isso, se eu acho que eu não peguei colocasse, a por parte exemplo, anterior da aula. é que nessa tábua de Galton ele mostrou ela já inclinadinha, mas a gente deve ter alguns outros exemplos. Deixa eu ver se tem um aqui. Que ela é reta. Né? Eu não preciso ter aquele cone que está mostrando lá. Tudo depende de onde eu estou começando a largar aquelas minhas esferas. Então, se eu largar as minhas esferas um pouquinho mais para o lado, eu vou ter aquela curva que está mais no meio deslocada para o lado. Ó, aqui. Essa imagem aqui também não está legal, mas vamos lá. Teria que procurar fazer uma pesquisa um pouquinho mais detalhada na internet, ó. Então, larga uma esferinha lá, ó, e ela vai caindo. Por que eu já não tenho preguinhos aqui para todo esse lado? Porque como eu estou largando a primeira esfera aqui, as primeiras interações não vão permitir que elas venham muito ou para a direita ou para a esquerda, elas vão ficar realmente caindo mais no centro. Então, se eu largasse, por exemplo, elas de uma parte um pouquinho mais... Olha, se eu largasse elas, por exemplo, dessa parte aqui,
não largasse exatamente no centro, largasse mais deslocada para um dos lados, bom, aí a minha tendência da curva ia ser o pico para onde eu estaria largando essa esfera. Ok? Entenderam? Isso. Na verdade, eu estou soltando no centro porque eu quero ver a tendência em relação à dispersão em relação a esse centro. Se eu me deslocar, bom, aí se eu estiver muito deslocado, por exemplo, para a direita ou para a esquerda, aí talvez eu perca até algumas medidas bem lá na direita e na esquerda eu vou ter uma quantidade de zeros muito maior até eu começar a ter o pico. Isso tudo é para eu trabalhar média e desvio padrão. Então, por exemplo, assim, vocês vão ver no vídeo agora de 2 e 3 dimensões que eu lancei um carrinho. E quando eu lanço o carrinho, ele vai fazer uma certa trajetória. Se eu lançasse 5 vezes o carrinho, ele não ia nas 5 vezes fazer exatamente a mesma trajetória. Se eu soltasse, por exemplo, uma esfera, né? Então, eu poderia ter um suportezinho, né? E deixar a minha esfera sempre cair naquele mesmo suporte. Ela nunca vai cair exatamente no mesmo lugar. Opa! Tem alguma coisa a ver lá com a tábua de Galton? Provavelmente sim. Porque, claro que ali eu estou provocando mesmo, eu estou dando uma probabilidade de 50% de quando a bolinha bater num pininho, ela cair para um lado ou para o outro. Então, eu estou sempre trabalhando com a probabilidade dela ter essa dispersão. Só que se eu não tivesse, se ela caísse através, claro que se ela cair num caminho muito estreito, talvez não aconteça isso, mas se eu tiver uma região onde ela possa cair, mesmo livre de pininhos, e eu largar a minha esfera, ela não vai cair todas as vezes exatamente no mesmo lugar. Ela vai ter uma variação dessa medida. Porque a nossa ciência, ela não é exata em si, né? E a gente tem vários... ela não tá, eu digo que ela não é exata em si porque ela não está pronta, né? A gente está sempre desenvolvendo novas tecnologias, sempre aprimorando, sempre se desenvolvendo. E eu não tenho sempre a mesma medida exata porque eu tenho vários fatores que podem estar afetando. Eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, do pêndulo de Foucault. Então, aqui eu mostrei uma imagem para vocês do pêndulo de Foucault. Ele é um pêndulo que o meu fio tem talvez uns 3 metros de comprimento, 3 ou 4 metros de comprimento. E em 24 horas, ele oscilando, ele faz esse ângulo de 360 graus. Por quê? Porque ele está acompanhando a rotação da Terra. Isso seria talvez uma das provas também, da gente dizer que a Terra é redonda. Né? Então, ele vai fazendo então, esse movimento. E aqui está mostrando, aí eu já não sei, não saberia dizer quanto tempo já passou aqui, ó. Mas ele vai mostrando essa variação. Eu não sei como é que ele se comporta aqui mais no final. Então, mas eu acho que esse aqui não mostra bem o pêndulo de Foucault. Não sei se tem alguma imagem dele mais acelerada. Ó, aqui mostra o tamanho real dele. Ele tem 8 minutos. Ele mostra onde ele está preso, lá naquela cúpula. Ó, e aqui a moça está explicando, né, que ele vai fazer esse movimento e ele vai, na verdade, fazendo
um desenho aqui no chão. Nunca ouviu falar, mas é interessante, de repente busca alguma coisa na internet para ver. Eu posso procurar também para depois disponibilizar para vocês uma imagem completa desse pêndulo de Foucault. Né? É claro que a gente precisa que o pêndulo esteja relativamente livre de atrito, aonde ele está preso na parte superior, né? Para que ele possa oscilar sem interferências. Então, é interessante porque em 24 horas ele dá a volta completa. Foucault. É que é um nome francês. Bom, olha só, eu ainda não olhei todos os exercícios que vocês resolveram lá do capítulo 2, mas eu vou dar uma olhada, né? Se achar alguma coisa muito discrepante, provavelmente eu mando algum e-mail para vocês. Teve alguém que me mandou um e-mail perguntando para eu detalhar um pouquinho mais aquele vídeo de 2 dimensões. Esta pessoa está aqui hoje? Eu acho que não. Então eu gostaria muito assim que vocês dessem uma olhada no vídeo para ver se ele está bem explicado, para ver exatamente qual é a dúvida que vocês estão tendo ali. Na verdade, eu acho que vocês teriam que resolver alguns exercícios do capítulo. Então, como alguns de vocês têm pouco tempo, eu acho que vocês já têm o livro, e porque botaram lá no grupo do WhatsApp, que vocês falaram semana que vem que iam fazer isso. E, então, vocês podem tentar resolver os exercícios ímpares que tem a resposta lá no final. E dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Mas eu vou tentar selecionar uns 5 exercícios, né, que contemplem bem o conteúdo, para então vocês tentarem resolver e ver as dificuldades, porque eu não sei se no vídeo ficou bem claro. Fala, João Vitor, ou escreve. Eu adorei as tuas aulas lá dos capítulos 1 e 2. Eu consegui não só entender o conteúdo, como resolver os exercícios. Só que agora eu vi que no capítulo 3 parece que tu postou umas aulas, mas não é tu explicando. Eu gostaria de deixar um protesto. Posta uma tua com tu explicando. Porque eu realmente tenho dificuldade em física, mas eu realmente consegui entender e resolver os exercícios. Isso me deixou muito feliz. Que legal. É só isso mesmo que eu queria dizer. Tá, que o capítulo 1 ele é mais fácil porque ele é MRU, ele é em linha reta, ele fica bem mais tranquilinho de se fazer, né? Agora, quando a gente bota esse movimento em 2 dimensões... tá. Quando a gente faz o movimento em 2 dimensões, eu acho que ficou mais técnico, né? Não ficou tão detalhado. Quando a gente faz o movimento em 2 dimensões, a gente tem que conseguir dividir. E aí, como eu tô tentando fazer uns vídeos assim que não passem muito de 15 minutos para não ficar cansativo demais para vocês, então talvez eu não tenha detalhado tanto alguns aspectos. Mas de repente eu posso tentar complementar resolvendo um exercício do livro de 2 dimensões. Porque o que a gente tem? Naquele de introdução ali, na verdade, acho que eu dou só uns toques para vocês, que vocês precisam saber um pouquinho dessa decomposição de vetores e de trigonometria. Vocês sabem? Vocês estão com dificuldade nisso? Vocês querem que eu faça um vídeo mostrando detalhadamente essa decomposição de vetores e como que a gente pode obter um ângulo a partir de 2 vetores num triângulo? Vocês querem que eu detalhe isso? Ok, eu vou detalhar então. É que isso é mais matemática, não é tanta física. Mas aqui nesse vídeo de 2 e 3 dimensões, eu estou mostrando mais uma aplicação disso mesmo. Inclusive, em nenhum momento, quando eu jogo o carrinho, né? O carrinho está no chão e eu estou filmando ele de cima. Quando eu jogo o carrinho, em nenhum momento eu falo dos ângulos. Mas esses ângulos eu acabo calculando eles para mostrar depois que em x a minha velocidade é diferente de em y. E que como eu estou tratando de vetores, né, assim como eu consegui com a fita métrica, né, em x e em y, medir a distância
x, y e ver a resultante, que a resultante exatamente é a trajetória que o carrinho faz, que a gente enxerga, pode escolher. A gente enxerga aquela trajetória. Claro que se eu tiver, por exemplo, eu calculei aquela aceleração. Tranquilo, pode fazer. Eu faço. Eu calculei aquela aceleração, mas a aceleração do meu sistema não é a aceleração que eu tive em x e não é a aceleração que eu tive em y. Ela é uma composição dessas duas acelerações como resultante, né? E é isso que eu tento explicar ali com o carrinho. Então, eu faço o cálculo com a média das medidas. Então, se eu tenho ela em x e eu tenho ela em y, né? Claro que no vídeo o meu x ficou aqui e o meu y ficou aqui, mas não importa, porque se ele é um vetor, tanto faz. Eu tô com a câmera ligada aqui. Tanto faz, né? Se o meu vetor tá aqui ou se ele tá aqui. E se ele for de 90 graus, se ele estiver aqui ou se ele estiver aqui. Então, como ele é um vetor, e aí eu uso justamente essa notação de vetores unitários, porque daí eu posso mover isso no espaço onde eu quero, desde que eu respeite a minha posição inicial. É aquele... Eu fiz um que ficou horrível. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho aqui, não sei onde que eu botei. Aqui. Peraí, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu me organizar no meu pequeno espaço aqui de sala de aula. Se eu desenhei aqui o meu eixo X e aqui meu eixo Y, e aqui eu tenho uma resultante, esse meu movimento, se isso aqui for um movimento, ou essa minha posição, se eu fizer isso aqui, a minha posição em relação ao referencial XY que está traçado no quadro, não mudou. Se eu fizer isso aqui, o meu referencial x e y que está traçado no quadro não mudou. Ele mudou frente aos meus olhos, frente àquilo que eu estou enxergando. Mas, na verdade, se eu analisar essa reta aqui em relação ao eixo x e ao eixo y, não importa se ele está assim, ou se ele está assim, ou assim, todas as componentes que eu fizer para essa reta aqui em x e em y vão permanecer iguais. Elas não vão mudar. Então, isso é uma coisa que vocês precisam abstrair um pouquinho, né? Não é porque eu tenho essa reta aqui que ela tem que obrigatoriamente estar aqui. Ela é uma reta com uma determinada dimensão, ela pode estar aqui, ou ela pode estar aqui, ou ela pode estar lá. Quem é o meu referencial? O meu referencial é uma reta só, é uma linha, então ela pode estar assim, ou ela pode estar assim. Agora, se o meu referencial for um plano, bom, então eu tenho que respeitar que uma está aqui e a outra está aqui. Se isso aqui for um plano, eu preciso respeitar esse x e esse y. Ou eu preciso respeitar esta linha e o ângulo de 90 graus que elas fazem. Mas eu posso fazer isso aqui. Eu posso trabalhar ela como eu quiser. Só que eu mantenho esse meu x e meu y. Então, se é o meu sistema de origem, é o meu referencial, está aqui na origem, no encontro dessas duas retas, né, exatamente aqui nesse ponto de encontro dessas duas retas, que é onde eu estou segurando elas, o meu referencial dentro desse plano aqui, eu posso levar o plano para onde eu quiser, que o meu referencial não mudou desde que eu esteja nesse plano. Muito complicado. Não é uma pegadinha, né? A gente diz que é pega-ratão, que é pegadinha, essas coisas assim, quando é lá no vestibular. Agora, a gente diz que é conhecimento. Eu custei um pouquinho para entender isso também quando eu estava na faculdade. Sim, eu posso fazer alguns vídeos resolvendo os exercícios do livro
que aí eu acho que... Só que daí talvez os vídeos fiquem um pouquinho longos, porque eu vou ter que estar explicando todo esse conteúdo junto. Mas eu acho que o importante é vocês aprenderem. E aí eu faço alguns exercícios resolvendo os mais simples, e eu deixo os mais complexos com dicas para que vocês tentem resolver. Pode ser? Porque agora a gente não vai ter mais exercícios tipo... velocidade e distância sobre tempo. Eu percorri uma distância de 5 metros em 1 segundo. Qual foi a minha velocidade? A gente não vai mais ter esse tipo de problema, né? A gente vai ter problemas muito mais complexos. A gente usa o volume 1 do Fundamentos de Física, por enquanto, né? Eu ainda não tenho notícia nenhuma dos e-books que foram comprados, e o e-book não é do Resnick, mas se vocês têm o Resnick, fica muito mais tranquilo da gente trabalhar todos com o mesmo livro. 5 metros por segundo. Mas essa velocidade barbadinha, assim, os exercícios não vão trazer. Agora eles vão trazer um pouquinho de complexidade, tipo, a posição inicial era tal, a posição final é tal, e o tempo que foi percorrido, de repente vai fazer alguma coisa que tu tenha que determinar o tempo, alguma coisa assim, e ele vai deixar o exercício um pouquinho mais complicado. A ideia não é complicar a vida de vocês, a ideia é desenvolver o raciocínio para situações que nem aquela do carrinho que eu largo no vídeo. Eu joguei o carrinho ali, eu digo, tá legal, joguei o carrinho, eu sei que ele parou, e agora? Eu tenho como calcular, eu tenho como achar uma aceleração, eu tenho como achar a velocidade inicial dele, qual é o comportamento dele em x e em y, é igual aquele comportamento que ele teve na diagonal? E é isso que eu tento mostrar ali naquele vídeo para vocês. Né? Que o meu comportamento na diagonal, em relação àquele quadrado que o carrinho está passando, eu até acho que eu dei uma achatadinha no vídeo, ele não, olhando assim não parece bem um quadrado, mas tem uma fita métrica ali. E outra coisa que eu trago ali no vídeo também é em relação àquela fita métrica, que a minha fita métrica é um pouquinho diferente da minha régua. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. A minha régua. Não dá para ver. Dá para ver. A minha régua, ela é milimetrada. E a minha fita métrica... ela não é milimetrada. Ela é milimetrada aqui no início. Ela tá meio feinha, meio velhinha já, ó. Tá vendo o número 10? O número 10 eu tenho 10 divisões nele. O número 11 eu não tenho as 10 divisões. Eu tenho só uma divisão ali embaixo. Né? Eu tenho... No meu número 10, ó, eu tenho essas divisões aqui. Então, ela é milimetrada. No número 11, eu tenho só aqui, que seria o 11,5 ou o 12. E isso eu explico muito rapidamente ali no vídeo de 2 e 3 dimensões, mas eu acho que vocês conseguem perceber essa diferença, né? Então, aonde eu tenho mais tracinhos, onde eu tenho a minha régua, a minha medida milimetrada, eu tenho um algarismo significativo a mais na medida. Eu tenho uma medida mais precisa. Não necessariamente exata. Para ela ser exata, eu tenho que ter em relação a um padrão. Por exemplo, se eu quisesse comprar 1 metro de tecido e eu pegasse o meu pé com, sei lá, 26 centímetros, agora eu tô chutando, porque eu acho que eu não fiz a medida do meu pé, eu fiz a do polegar. Se eu quisesse comprar o tecido e gente, eu não sei com o que eu vou medir, eu vou medir com pés. Então, eu vou pegar o meu pé e eu vou medir. Bom, se eu sei que a medida padrão de pé é de 30,48 centímetros, então eu vou comprar 1 metro de tecido com 3 medidas de pé. Só que se eu usar o meu pé para fazer essa medida, eu vou comprar o mesmo metro? Não, né?
Por isso que eu preciso ter os padrões de medida. Essa minha régua aqui, ela tem 30 centímetros. Não, ela é de 30 centímetros. Então, eu sei que ela é de 30 centímetros porque o laboratório que fabricou a régua se baseou no padrão de metro que existe para fazer uma régua de 30 centímetros. Eu tenho algumas réguas, até lá no laboratório da FURG, a gente tem duas réguas, muito mais. Duas das réguas que a gente tem de 50 centímetros, quando eu coloco uma sobre a outra, uma marca 50 centímetros e a outra marca os 50 centímetros em cima dos 48 centímetros da outra régua. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Tá? Então, aqui nessa imagem, ó, o que a gente consegue ver? Aqui eu tenho uma régua e aqui embaixo eu tenho outra régua. Então, as duas estão aqui no zero, ó. Se eu olhar nos 30 centímetros, uma está lá no 30 e a outra, o 30 está mais ou menos no 29 da outra régua. Essa imagem eu não botei nos vídeos, eu fiz diversas imagens. Mas é uma das que eu não coloquei nos vídeos porque ela não ficou legal. Tá? Eu tento usar, vocês não têm noção do que eu faço de imagens, fotos e vídeos de situações assim para tentar exemplificar, tentar contextualizar o conteúdo. Conseguiram ver a régua? Por isso que às vezes acontece, né? Vai numa loja e diz assim, quebrou o vidro da minha janela, mas eu preciso de um vidro de 1,20 m. Aí o vidraceiro vai dizer assim, eu vou lá medir, tá bom? Mas eu tô te trazendo a medida aqui, por que tu vai lá em casa medir? Eu vou lá medir. Porque a trena que tu usou, a régua que tu usou, a fita métrica que tu usou é diferente da que ele vai usar para cortar o vidro. E aí ele corta, fica menor, não cabe na tua janela. Ele perdeu o trabalho. Ou ele corta, fica muito maior, e aí tem que vir para cortar, tem que fazer outro corte. E fica o trabalho dobrado. Pessoal, dúvidas? A ideia desses nossos encontros é eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar a matéria lá no AVA e que dúvidas vocês estão tendo, né? Que às vezes no e-mail eu não consigo responder direito, né? Estudar. Macete para simplificar as matérias, estudar. Eu vou te dizer assim, ó, se a gente entende bem, se vocês entenderem muito bem o MRU, vocês vão ter muita facilidade para entender o MRUV. Se vocês entenderem bem o MRUV, vocês vão ter bastante facilidade de entender o movimento de queda livre. Se vocês entenderem bem o MRU, o MRUV e o MQL, que é um caso especial do MRUV, vocês vão conseguir entender esse movimento em duas dimensões. Claro que para eu entender esse movimento em duas dimensões, eu preciso ter o entendimento de que o que está acontecendo num eixo X não necessariamente é o que está acontecendo no eixo Y. O MRUV engloba tudo? Sim. Se vocês pegarem aquelas equações lá do MRUV e colocar, por exemplo, a aceleração igual a zero, vocês vão chegar nas equações do MRU. Então, o MRU também é uma particularidade do MRUV, onde a minha aceleração é igual a zero. O meu MQL é uma particularidade do MRUV, onde a minha aceleração, 1, ela é constante, 2, ela é sempre a mesma, a aceleração da gravidade. No meu MRUV, é movimento retilíneo uniformemente variável, então eu estou trabalhando quase que na maioria das vezes com aceleração constante, porque se eu variar essa aceleração, vocês vão arrancar os cabelos. Aí a gente vai precisar trabalhar com derivada, tá? Então a gente fica um pouquinho limitado assim na aceleração constante.
Só que vai ter um certo momento, porque assim, ó, a matéria ela é acumulativa, então vocês vão ter que ir aprendendo para ir para o próximo passo. Vai chegar um determinado momento, quando a gente vai falando de forças, que eu acho que já vai ser semana que vem, a gente já deve estar entrando em força, leis de Newton, né? Que para eu falar, por exemplo, da força elástica, a minha força elástica é uma força variável. Se ela é uma força variável e não é a minha massa quem está variando, é a minha posição, se ela é uma força variável e eu for fazer uma analogia com um bloco com algum movimento, eu vou ter uma aceleração variável também. E aí, a aceleração variável, eu vou precisar trabalhar ou com uma integral ou com uma derivada. Mas isso eu tento mostrar para vocês num vídeo. Média. Se a gente der uma olhada na equação da média, a média é o meu x médio, né, aquele x com tracinho em cima, igual ao x1 mais o x2 mais o x3, dividido por 3. Ou x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6, dividido por 6. Então, aquele nzinho, ele está indicando o número de medidas que eu tenho, tá bom? Desvio padrão. Desvio padrão é um pouquinho mais complexo. Ele é uma raiz quadrada de... No numerador, eu tenho um somatório de uma subtração que foi elevada ao quadrado. E no denominador, eu tenho uma multiplicação. No numerador, e aí vocês vão olhar lá naquela ficha do Excel, eu tenho uma coluna onde eu botei só o x médio menos o xn, ou o xn menos o x médio, né? O xn menos o x médio. E aí, então, o que eu fiz? Eu peguei cada um daqueles xn, já olho isso, Douglas. Então, eu peguei aquele meu xn, subtraí do x médio, que foi o que eu calculei naquela primeira coluna lá embaixo, aquela média, e fiz isso para todos os meus valores de medida. Aí, só que eu tenho que levar isso ao quadrado, então na outra coluna eu elevei ao quadrado. E aí, eu tenho que fazer um somatório, porque aquele símbolozinho, aquele epsilon que tem antes daquele parênteses de x menos xn menos x médio ao quadrado, aquilo ali é um somatório, que está dizendo que eu tenho que somar todos os valores que eu tenho. E aí, então, eu fiz aquele somatório. Bom, agora está mais tranquilo de eu resolver o meu desvio padrão, né? O meu desvio padrão é a raiz quadrada daquele somatório dividido pelo número de medidas multiplicado pelo número de medidas menos 1. Então, no Excel que está lá no AVA, eu tenho 50 medidas. Então, eu vou ter 50 vezes 49. E aí, eu dividi aquele somatório que eu fiz na segunda coluna, dividido por 50 vezes o 49. Achei esse resultado e extraí a raiz. E aí, eu cheguei no desvio padrão. Aqui está abrindo muito lentamente. E é a 10ª edição, que legal. Ó, aqui está a 10ª edição, então. A gente está no volume 1, ó, parte de medição, movimento retilíneo, movimento em 2 e 3 dimensões. Então, a gente já estaria no capítulo 4 do livro. Ok.
Ó, o exercício do relógio que a gente fez. Esse aqui ele é muito legal, ó. Esse da casinha aqui, ele é muito legal para a gente entender a escala e as proporções entre o que é linear, o que é volume, o que é linear, o que é área e o que é volume. Esse aqui é bem interessante de vocês tentarem resolver, eu recomendo. E aí, aqui no capítulo 2, a única equação que a gente tem para trabalhar é a velocidade e distância sobre tempo. Tá? Só eu tenho que fazer algumas interpretações para eu usar essa velocidade sendo distância sobre tempo. Porque eu posso trabalhar uma velocidade média, que ela é vetorial, ou eu posso trabalhar uma velocidade escalar média, que ela não vai ser vetorial. Quando ela é vetorial, eu estou vendo a menor distância entre dois pontos. Essa linha azul, por exemplo. E se eu estou vendo ela escalar, então eu estou vendo essa linha cor-de-rosa. Não sei se vocês enxergam bem as cores aí também. Tá? Numa velocidade instantânea, eu tenho a velocidade da variação da posição quando o meu tempo tende a zero. É o dx dt, que vocês devem ter visto no cálculo lá como o dx dy. Aqui eu troquei um pouquinho as minhas coordenadas, né? E aí eu tenho o dx dt. Na verdade, são só variáveis, não são coordenadas, são variáveis. Né? E aqui, abrindo o livro, assim, fica bem legal da gente poder, talvez, tirar algumas dúvidas, até de exercícios aqui nessas nossas aulas. Tá? Aqui, quando a gente tem aceleração, né? Então, aqui eu tenho a variação da posição, ó, sempre a final menos a inicial. A variação da minha posição, velocidade inicial, tempo, mais 1 meio de AT ao quadrado sobre 2. Mais ou menos, se a minha aceleração for negativa, positivo com negativo vai ficar menos. Então, às vezes, a gente bota direto na equação, que facilita um pouquinho a vida da gente. Mas, a gente pode trabalhar sempre com ela positiva, sabendo que quando ela for negativa, vai mudar o sentido lá na equação. E a aceleração em queda livre, ó, que mostra uma maçã caindo e uma pena caindo. Eu acho que no vídeo eu mostro uma experiência que fizeram num laboratório imenso lá, caindo uma bola de boliche e uma pena também. É bem legal aquele vídeo. Eu acho que tem também o link para vocês poderem ver o vídeo na íntegra, porque eu botei na videoaula só a parte de interesse, né? Então, aqui tem também, o que é legal aqui no Resnick, que ele traz um resuminho, ó, de todos os conceitos que foram trabalhados e as equações relacionadas a esses conceitos. Tá? E aqui a gente tem, então, por exemplo, todas as equações que a gente vai estar trabalhando no nosso movimento acelerado. E chegando aqui no capítulo 4, quanto exercício? Isso aqui ainda é do 3. Essa aqui, ó, essa de tempo de reação, vocês podem tentar fazer em casa. Eu dou uma dica para vocês. A gente poder fazer até como uma atividade, um tempo de reação. Eu explico para vocês, tento explicar para vocês, posto lá no AVA para vocês tentarem fazer. Ah, tá, aqui é o capítulo 3, o capítulo 3 é só vetores. Sintam-se à vontade para olhar um pouquinho sobre vetores, até porque aqui no capítulo 3 que vai falar, por exemplo, dos ângulos, né? Por exemplo, aqui ó, ele dá um ângulo. E aí, no vídeo de movimento de 2 e 3 dimensões, o segundo vídeo que eu postei, eu trago esse aqui, ó. Qual é o arco cuja tangente vale esse valor aqui. E aí vocês só jogam lá na calculadora, e eu posso mostrar aqui para vocês, eu acho. Vocês só jogam na calculadora ou a função inversa ou a função na menos 1, que é a mesma coisa. Tá? Então, aqui tem algumas dicas, ó, de como trabalhar com vetores. Aqui ele vai falar dos vetores unitários, o i em relação ao x,
o J em relação ao Y e o Z em relação, e o K em relação ao Z, né? Ele dá um monte de dicas aqui de como eu posso estar trabalhando, então, essa questão vetorial. E aí ele tem uns exercícios. Mas a gente tem menos tempo do que no presencial para a gente dar conta do conteúdo aqui. Então, vetores eu vou entender que vocês ou já viram lá em geometria analítica, ou vocês já sabem, né? No meu movimento em 2 e 3 dimensões, então aqui no livro ele começa trazendo 3 dimensões. Então eu tenho uma posição para x em y, y em j, z em k. Ou melhor, i em x, y em j, k em z. E ele traz imagens aqui, ó. Então tá aqui o meu x, tá aqui o meu y e tá aqui o meu z. Claro que essa imagem é tridimensional numa estrutura bidimensional, que é a folha do livro, né? Que é a tela do computador. Então, mas na verdade é como se eu tivesse esses... Não sei se vocês enxergam a minha imagem ou se vocês estão só com a divisão de tela. Na verdade, todos esses ângulos aqui formam 90 graus. Ó, então, tá lá em X, 90 graus Y, 90 graus Z. E tá aqui a minha resultante. E aí, como é que eu acho o vetor resultante disso daqui? Por Pitágoras. Eu posso fazer a Pitágoras só do X e Y. E aí eu tenho essa resultante aqui. Também, como ela está no plano XY, em qualquer dimensão que ela apareça, em qualquer posição que ela apareça, ela vai formar 90 graus com o plano Z. E aí eu faço Pitágoras de novo dessa resultante com esse valor aqui. E aí eu vou chegar nesta resultante aqui. Ou, de cara, eu já elevo esse ao quadrado, esse ao quadrado, este ao quadrado, né? Quer dizer, eu já elevo o x ao quadrado, o y ao quadrado, o z ao quadrado e extraio a raiz. Não preciso fazer por partes, né? Facilitaria bastante a minha vida. E aí, aqui também, ó, ele dá, por exemplo, um coelho numa posição x e uma posição y. E aí, ele vai mostrar que o meu deslocamento em x e o meu deslocamento em y não precisam ser iguais. E talvez o movimento que ele esteja fazendo em x e em y também não sejam iguais, mas a minha resultante, ela vai ser igual. Então, eu posso calcular a partir da resultante ou das componentes. Entendendo que x eu posso ter uma velocidade diferente do que em y, ou que em x eu posso ter uma aceleração diferente do que em y. E aí, então, o que eu trago é essa ideia lá naqueles videozinhos. O que eu pretendo agora é fazer um outro vídeo. Claro, agora eu vou fazer uns vídeos de exercícios, então, para ver se vocês conseguem entender um pouquinho melhor isso daqui. Mas o que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, na próxima videoaula, é essa relação aqui dos meus movimentos balísticos. Então, aqui também, ó, se vocês forem ver, eu tenho uma velocidade inicial, que ela é em x, movimento retilíneo uniforme, em y, movimento retilíneo uniformemente variável ou movimento de queda livre. Ele vai subir até chegar na velocidade zero, sempre sofrendo a aceleração da gravidade, e ele vai descer, chegando com esta velocidade final igual a esta velocidade inicial, desde que a gente despreze a resistência do ar. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui uma outra aba. Ok. Olha essa tela aqui que interessante. Aqui a gente vai poder ver a nossa parte de lançamento de projétil, aonde eu tenho uma altura de 10 metros. Aqui eu vou determinar qual é a velocidade que eu vou estar trabalhando. E aqui eu tenho um alvo, que eu posso calcular, e aí eu vou mostrar, a ideia é mostrar no vídeo, mostrar para vocês numa videoaula como é que a gente faz esse cálculo, para que esse lançamento aqui, eu saiba qual é essa distância em x que o meu objeto vai percorrer. E aqui eu consigo ver, por exemplo, quem são os meus componentes da velocidade, muito rápido. Quem são os meus... Olha, a minha velocidade em y ela vai aumentando e em x ela se mantém sempre constante. Ó, vocês veem que a velocidade em y é diferente da velocidade em x. Isso aqui é um aplicativo que eu vou passar o endereço para vocês poderem ver. Na verdade, ele tem várias outras situações, não só
o lançamento de projétil, aqui também, ó, eu posso determinar um ângulo e aqui eu faço o lançamento. Então, para esse ângulo, aquele lançamento foi lá. Eu posso, por exemplo, assim, ó, para 2 ângulos diferentes, eu tenho o mesmo alcance. Então, por exemplo, se eu tiver outro ângulo aqui, agora eu teria que calcular, estou só chutando. Eu acho que ele vai ter que ser um pouquinho mais alto. Aí eu consigo ver, para esse lançamento da esfera, o ângulo vai ter que ser um pouquinho menor. Eu consigo ver. Ó, 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 caiu. Então, agora sim, para este ângulo aqui de 65 graus, eu tenho esse lançamento. Aqui eu estou desprezando a resistência do ar, porque aqui eu tenho a opção de acionar e não desprezar a resistência do ar. E aí, para essa mesma velocidade, eu tenho também o outro ângulo, que a minha esfera cai no mesmo ponto. Isso tudo eu tenho condições de calcular. E o que a gente vai fazer é ver se vocês aprendem a fazer esses cálculos. Pessoal, falei bastante hoje, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem... Tá? Já tive aquela queixa ali do vídeo, vou ver se eu dou uma melhorada, então, explicar mais detalhadamente. O que vai acontecer é que talvez eu tenha que botar mais do que 3 vídeos para um assunto, talvez eu tenha que aumentar o número de vídeos para eu tentar manter uns 10 minutos de vídeo, por aí. O tempo de queda, só a queda, sim. Agora, o tempo entre subir e descer, o tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida. Isso é uma característica que eu tenho no meu movimento. O meu movimento de subida, ele vai ter uma velocidade inicial maior do que a velocidade final, porque ele vai até 0, com a aceleração da gravidade apontando para baixo e a minha velocidade apontando para cima. E depois eu tenho a minha aceleração da gravidade apontando para baixo e a minha velocidade também apontando para baixo. E isso a gente pode ver lá nesse lançamento de projétil. Mas, por enquanto chega. Vou postar o endereço desse movimento de projétil ali no AVA, se vocês quiserem brincar um pouquinho. Mas o legal é a gente calcular e acertar o alvo. Ou a gente, para uma distância conhecida, a gente calcular um ângulo ou calcular a possibilidade de 2 ângulos, tá? A matemática ela vai começar a complicar um pouquinho agora, tá? Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, dedicação. Jogar tanque. Sim, é que a minha desaceleração eu posso chamar de aceleração negativa. O resultado deu positivo, tudo bem, não tem problema. Olha lá os sinais. A minha velocidade inicial, ela era positiva, pelo referencial que eu usei. A minha variação de posição, ela era positiva, porque a minha posição final era maior do que a posição inicial. A velocidade final era 0, inicial, talvez a velocidade... Não, a minha velocidade inicial, ela não tem... A minha variação de velocidade, ela é negativa. Mas só a minha velocidade inicial ou só a minha velocidade final, eu tenho que ver se ela é positiva ou negativa. Como ela estava no sentido, na velocidade inicial, ela está no sentido do meu movimento, então ela ficou positiva. Ok? Angry Birds é muito legal. Angry Birds Space, que a gente despreza, então, muitas coisas em relação à resistência do ar e coisa assim, dá para aprender muita física também. Ok? Tá, gente? Brigadão por hoje. Quinta que vem, 10h30,
Estou aqui nesse mesmo endereço para a gente conversar um pouquinho. Vamos ver se a gente tira dúvidas desses movimentos de 2 e 3 dimensões. Acho que essa semana e semana que vem está programado, são as 2 semanas para a gente trabalhar esse conteúdo. E aí a gente vai começar com forças, tá ok? Obrigada pela participação de vocês.